Olá, queridos alunos! Hoje vamos iniciar um conteúdo novo. Iniciamos agora a nossa apostila 3, Equações e Sistemas de Equações do primeiro grau. Hoje nós vamos falar sobre expressões algébricas. Então, apostila 3, tá? Já é a apostila do terceiro bimestre. Muito bem. Aqui nós temos a seguinte definição. Álgebra. O que é álgebra? É o ramo que estuda a manipulação formal de equações, operações matemáticas, polinômios e estruturas algébricas. Então, vamos destrinchar agora o que vem a ser este conceito. Então, dentro da álgebra, a gente sabe o seguinte, que as expressões matemáticas formadas por letras e números, nós chamamos de expressões algébricas. Então, toda vez que tiver uma expressão matemática onde houver letra e números, isso significa que são expressões algébricas. Então, vamos exemplificar para facilitar o entendimento de vocês. Olha só, meninos. Aqui, ó, considere um número racional qualquer que denominamos x. Ou seja, é um número qualquer, você desconhece qual o valor, qual é esse valor. Ele está representado pela letra x. Aqui, ó, tem alguns exemplos de umas expressões aonde se utilizou o número x. Então, olha só, aqui, a primeira opção aqui falou o dobro desse número. Esse número é x. Seu dobro é a mesma coisa de dizer que é 2 vezes x, ou também representá-lo por 2x, certo? Porque é o dobro. Se eu falasse que é o número 2, o dobro de 2, a gente sabe que é 4, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Mas aqui estamos representando por um número racional qualquer, tá ok? Que é o x. Neste segundo exemplo aqui, ó, o terço desse número. A gente sabe que quando você quer o terço de um número, é só você dividir ele por 3. Podemos representar desta forma, ó, é 1/3 vezes o x. Ou ainda, que é a mesma coisa de dizer que é x sobre 3, né? Porque x vezes 1 é x. Aqui, ó, o quadrado desse número menos 5. O quadrado desse número. Quando a gente fala que é quadrado desse número qualquer, então é x ao quadrado. Menos 5, representado dessa forma. Muito bem, vamos lá para mais exemplos. O triplo desse número mais o próprio número. Então, desse número qualquer que não sabemos qual que é. Estamos representando ele pela letra x. O triplo. Triplo é a mesma coisa de dizer que é 3 vezes esse número, que está representado por 3 vezes x. Mais o próprio número que é x. Representando, ele pode ser tanto assim 3 vezes x ou representado dessa forma, 3x mais x. Então, essa seria a expressão, tá ok? Outro exemplo aqui, a terça parte desse número. A terça parte desse número mais o próprio número. Então, a terça parte do número a gente já sabe que é 1/3 vezes o x, que é a mesma coisa de dizer que é x sobre 3, mais o próprio número. Então, é 1/3 vezes x mais o próprio número que é x. Podemos representá-lo também x sobre 3 mais x. Um outro exemplo aqui, o último exemplo. Diferença entre esse número e raiz de 2 sobre 2. Esse número é representado por x, se é diferença, nós sabemos que é subtração. Então, seria x menos raiz de 2 sobre 2. Aqui é só para representar uma expressão algébrica para vocês entenderem que nós estamos usando tanto letra quanto número, tá bom? Muito bem. Então, ó, aonde que nós podemos aplicar a álgebra? Nós aplicamos ela no nosso dia a dia. Então, nós vamos dar alguns exemplos aqui, porque a matemática, nada melhor para compreender a matemática é através dos exemplos. E nós vamos usar situações do nosso dia a dia, tá? Vamos para o exemplo 1. Olha esse exemplo aqui, ó. No exemplo 1 ele diz o seguinte, uma blusa custa X reais, você não sabe quanto custa, e um short custa Y reais. Então, está representado por uma letra. Qual o valor desses dois produtos? Bem, qual o objetivo desse exercício aqui? É você entender, conseguir compreender que aqui não se conhece o valor nem da blusa, nem do short, mas que nós podemos montar as expressões através desse enunciado. Então, nós já sabemos que o preço da blusa é X reais, o short é Y reais. Qual o valor total desses produtos?
Então, é o valor da blusa mais o preço do short, correto? Que pode ser representado por essa expressão, X mais Y reais. Então, se você foi lá numa loja, comprou uma blusa que custa 100 reais e um short que custa 200, 100 mais 200 seria quanto que você vai gastar na loja? 300 reais. A única diferença aqui é que nós estamos representando números desconhecidos por letras, tá? Isso é expressão algébrica, onde nós vamos misturar letras e números. Um segundo exemplo. Uma dúzia de ovos custa X reais. Qual é o preço da bandeja com 30 ovos? Muito bem, então nós vamos ter que montar essa operação aqui. Uma dúzia, sabemos que uma dúzia são 12 ovos, custa X reais. Então, a dúzia é representada por X reais. Mas ele quer saber quanto que custa 30 ovos. 30 ovos, a gente sabe que são duas dúzias e meia, não é isso? Então, está representado por um número misto aqui, ó. São 2 dúzias e meia. Porque 2 dúzias representa 24 ovos. Meia dúzia, 6. 24 mais 6, 30. Então, chega-se ao 30 ovos, tá? Então, esse número aqui, ó, 2 dúzias e meia vezes X para você saber o preço da bandeja. Neste caso aqui, ó, a expressão algébrica está representada por um número misto vezes um número que a gente desconhece até o momento, tá bom? Neste terceiro exemplo, nós temos o seguinte, o comprimento de um terreno retangular é 50 metros maior que a largura. Muito bem, aqui é o comprimento e aqui é a largura. Estamos representando aqui o quê? Um terreno retangular, é um retângulo. Aqui ele faz duas perguntas, qual é a área desse terreno e qual é o perímetro? Muito bem, se eu estou dizendo que o comprimento é 50 metros maior do que a largura, mas eu desconheço a largura, eu vou representar por uma letra qualquer a largura que, neste caso, foi representado por X. E sabemos que o comprimento é 50 metros maior, então é o tamanho do X mais 50, tá? Então, ó, nós sabemos que o comprimento é 50 metros maior do que a largura. Então, se a largura é X, o comprimento vai ser X mais 50. Muito bem. Ele está fazendo aqui duas perguntas, qual que é a área e qual é o perímetro? Muito bem, nós já sabemos que a largura é X e o comprimento X mais 50. Conhecemos a fórmula da área do terreno, porque a área ela é retangular. A gente sabe que a área de um retângulo é base vezes altura, correto? Então, ó, representado por X vezes, entre parênteses, porque o X está multiplicando todo esse número, tanto o X quanto o 50, por isso parênteses. Então, X vezes o X mais 50. Conhecemos também a fórmula do perímetro do terreno. O perímetro do terreno é a soma de todos os lados. Como ele é um retângulo, eu sei que este lado é igual a este lado aqui e o lado de cá é igual a esse aqui. Então, é a mesma coisa eu dizer que é x mais 50 mais x mais 50, que está representado ó, por esse retângulo azul aqui, essa formulazinha, tá bom? Muito bem, visto esses exemplos, a gente já sabe que pode substituir as letras por alguns números racionais. Ali nós só montamos as expressões algébricas, mas pode ser substituída as letras por números. Então, quando nós calculamos a expressão para um determinado número, nós dizemos que o resultado é um valor numérico. Vamos para a prática para facilitar o entendimento de vocês? Muito bem. Então, nós vamos utilizar os exemplos anteriores, tá bom? Aqueles outros que eu falei do dia a dia anteriormente, nós vamos usar agora com números, para vocês compreenderem melhor. Vamos lá, vamos relembrar. O exemplo 1 foi da loja, né? Qual o valor total dos produtos? Nós já sabemos que a blusa custa X e o short custa Y reais. Nós montamos aqui, ele quer saber o valor total da compra, que é X mais Y. Mas neste caso aqui ele falou que a blusa custa 10 e o short custa 17. Então, se eu somar, ó, eu substituo aonde eu tenho o X, que está representando a blusa, por 10. E o Y, que é o short, por 17. Então, 10 mais 17, quanto que foi gasto nessa loja?
R$ 27. Tá mais barato que o exemplo que eu dei, né? Que eu falei que era 100, R$ 300, tá mais em conta. Vamos lá, próximo exemplo. Neste caso aqui, ó, uma dúzia de ovos custa X reais. Vamos relembrar. Qual é o preço da bandeja com 30 ovos? Lembrando que 30 ovos ele é representado o quê? 2 dúzias e meia, certo? Vezes o X, porque a gente não sabia o valor da dúzia de ovos, foi representado pelo X, quando eu dei o exemplo no slide anterior. Muito bem, só que aqui nesse exemplo ele fala que o preço da dúzia de ovos é R$3. Então, onde estava X no exemplo anterior, eu já coloquei direto 3 aqui, tá vendo? E a quantidade de dúzia de ovos em uma bandeja está representada por 2 dúzias e meia, por esse número misto. Vamos relembrar como faz a conta do número misto? O que você faz? 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então, representado pelos 5 meios. Vezes 3, certo? Que é a dúzia de ovos. Se você fizer essa conta, ó, 5 vezes 3, 15, dividido por 2, chegamos a R$ 7,50. 7,5, tá bom? Exemplo 3, que é do terreno. Então, o comprimento de um terreno retangular, nós dissemos lá anteriormente que ele é 50 metros maior que a largura. O comprimento é 50 metros maior que a largura. Então, qual que é a área desse terreno e qual que é o perímetro? Então, foram duas perguntas, qual a área e qual o perímetro. Mas nós vamos admitir que o X aqui vale 40 metros. Então, aqui foi dado valores, certo? Então, vamos substituir. Então, vamos lá, meninos. Então, neste exemplo aqui, ó, nós vimos que a largura é X. Então, foi dado no slide anterior que a largura é de 40 metros. Então, X é igual a 40. E o comprimento é X mais 50. Então, ó, está representado por X mais 50. Mas no exercício pede a área do terreno e o perímetro. Então, vamos começar pela área. Então, a área, a gente sabe que a área de um retângulo é base vezes altura, que é representado por essa fórmula, x vezes x mais 50. Já descobrimos o valor de x. Se nós já descobrimos o valor de x, o que nós vamos fazer? Substituir. Então, onde está x, a gente passa a colocar 40. 40 vezes 40 mais 50. A forma que foi feita aqui, multiplicou 40 vezes 40, que dá 1.600, mais o 40 vezes 50, que é 2.000, dando um total de 3.600 metros quadrados. Então, encontrou-se a área do terreno. Continuando nesse exercício, agora vamos descobrir o perímetro. Lembrando que o perímetro de um retângulo é a soma de todos os lados, que nós já vimos que é representado por essa fórmula aqui. Mas já sabemos que o x vale 40, então onde é x, substituímos por 40. Substituindo aqui, ó, uma continha fácil, porque é uma continha só de mais, chegaremos a este resultado, 260 metros, tá bom? Muito bem. Então, meninos, por hoje é só. Estamos iniciando aí, como eu já disse, um novo conteúdo. E para fixar esse conteúdo, de acordo com a minha explicação, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da página 96 e 97 da nossa apostila do terceiro bimestre. E na próxima semana eu passo o gabarito para vocês, tá bom? Espero que tenham entendido. Fiquem com Deus, se cuidem. Um beijo, estou com saudades, tá? Beijo grande.